Olá, turma do segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático de física, tá? Na aula passada eu gravei uma videoaula para vocês falando sobre princípio da propagação do calor. Nós vimos que o calor ele se propaga de três maneiras diferentes: condução, convecção e irradiação, tá? Seria interessante vocês darem uma revisada na videoaula passada, tá? A aula de hoje nós vamos falar sobre calorimetria, tá? Que é a parte da termologia que estuda a transferência de calor entre dois ou mais corpos, né? De que forma essa transferência acontece, que tipo de calor ocorre nessa transferência, tá? Então nós temos aqui dois tipos de calor. Nós temos o chamado calor sensível e o chamado calor latente. Qual é a diferença dos dois? Simples. Vamos imaginar que nós temos aqui uma esfera de aço. Eu vou colocar essa esfera de aço para ser aquecida. Eu vou fornecer calor para essa esfera de aço. Mas o calor que eu vou fornecer só vai fazer com que a temperatura do aço, varie. Então a temperatura do aço vai aumentar. Porém, todavia, entretanto, esse calor que eu estou fornecendo ao aço não será suficiente para fazê-lo mudar de estado físico. Então o aço ele vai continuar no estado sólido, ele não vai mudar de estado físico. Portanto, esse calor que eu estou fornecendo não vai fazer com que o aço não mude de estado físico, tá? Quando isso ocorrer, quando o calor que eu fornecer ou retirar variar a temperatura da substância, mas ela não mudar de estado físico, significa que eu estou fornecendo ou retirando calor sensível, tá? O calor latente é o contrário. Bora imaginar agora aqui que eu tenho uma pedra de gelo, eu vou fornecer calor para essa pedra de gelo e a gente percebe que o gelo começa a mudar de estado físico, começa a derreter, tá? Mas se nós jogarmos aqui um termômetro no interior desse sistema, você vai ver que o termômetro ele vai indicar uma temperatura só, né? Por exemplo, o gelo, né, que é água no estado sólido, ele entra em fusão a uma temperatura de 0 graus Celsius, tá? Isso significa o quê? Que enquanto o gelo estiver na sua mudança de estado físico, a temperatura do gelo não vai variar. A temperatura do gelo fica constante. Portanto, a variação não ocorre variação de temperatura. Tá? Então a gente conclui que essa variação de temperatura é zero quando a substância está exatamente na mudança de estado físico, tá? Quando isso ocorre, significa dizer que a substância eu estou dando ou retirando dela calor latente. Então é simples. Calor sensível é quando é o calor que eu forneço ou retiro da substância, ela varia a temperatura, mas ela não muda de estado físico. Calor latente é aquele calor que eu forneço ou retiro da substância, ela não varia a temperatura, mas ela vai mudar de estado físico, tá? Tanto o calor sensível quanto o calor latente, a gente tem uma equação para se determinar essa quantidade de calor, tá certo? Então como é que a gente vai calcular no caso do calor sensível e no caso do calor latente, tá? Essa quantidade de calor, ela será obtida através de uma equação, né? Então, por exemplo, o calor sensível, eu vou determinar essa quantidade de calor como sendo a massa vezes o calor específico da substância, né? O que é o calor específico? O calor específico, ele é uma propriedade do material da substância. Por exemplo, eu coloquei aqui que nós estamos aquecendo o aço. O aço é um material. Se tu pegares o cobre, é outro material. Então, tanto o aço quanto o cobre, cada um dos dois materiais
possuem uma característica que nós chamamos de calor específico. É uma unidade, é uma grandeza física que representa o material que tu estás aquecendo ou retirando calor, tá? Se for o aço tem o valor do seu calor específico. Se for a água, no caso aqui o gelo, tem o seu calor específico. Se for o cobre tem o seu calor específico, né? Então, para a gente calcular essa quantidade de calor sensível, eu pego a massa da substância, multiplico pelo calor específico da substância, vezes a variação de temperatura que essa substância vai sofrer, tá? Então, através desta equação, a gente calcula a quantidade de calor sensível que eu forneço ou retiro da substância, tá? O calor latente, ele também tem uma quantidade de calor, que é diferente, tá? No caso do calor latente, lembra que a substância agora, ela muda de estado físico, mas ela não varia a temperatura. Então a variação de temperatura dela é zero. Se é zero, essa equação ela já não serve mais, ó, porque eu só uso essa equação quando a substância varia a temperatura, que não é o caso do calor latente, né? A substância não vai variar a temperatura, tá certo? Então agora a gente usa uma propriedade que nós chamamos de calor latente, que nós vamos representar pela letra L. Esse calor latente é a quantidade de calor dividido pela massa da substância, né? Se eu pegar essa massa e passar para cá multiplicando, eu tiro que essa quantidade de calor é a massa vezes o calor latente da substância. O que é esse calor latente? Tu tens que ver na questão, né? Tu tens que observar e prestar atenção que tipo de mudança de fase a substância está sofrendo. Se é uma fusão, se é uma solidificação, se é uma vaporização, dependendo da mudança de estado físico da substância, você vai ter um valor para esse L, né? É importante saber que às vezes a gente trabalha muito com a água, né? Vestibular cai muito água, tá? Quando você trabalha com mudança de estado físico, você trabalha geralmente, não é sempre, você trabalha geralmente com a água. Então a gente toma como base a água, tá? Para se determinar esse calor latente, que daqui a pouco eu já vou passar para vocês. Então, pois bem, calor sensível varia a temperatura, mas não muda de estado físico. Como é que a gente calcula esse calor? Massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Calor latente não varia a temperatura, mas muda de estado físico. Como é que a gente calcula essa quantidade de calor? Massa vezes o L, chamado de calor latente, tá? Qualquer dúvida, pessoal, como a aula é gravada, vocês podem a todo momento dar uma pause, observar, anotar, né, o que vocês precisarem, tá bom? E aí, o que a gente vai ver agora? Como é que a gente obtém esse calor latente, tá? Então, olha só. No caso da água, o H2O, esse calor latente, representado pela letra L, que a gente acabou de comentar agora, é o seguinte. Como é que a gente vai obter esse calor latente? Se for a água, o calor latente de fusão da água tem um valor 80 calorias por grama. O que significa esse valor do calor latente da água? Significa que se nós pegarmos 1 grama de água e fazer com que essa água saia do sólido para o líquido, que é a fusão, eu vou precisar exatamente de 80 calorias. Então, cada grama de água precisa exatamente de 80 calorias para se fundir, para passar do estado sólido para o estado líquido, tá bom? Isso é o que nós chamamos de fusão. Sólido para o líquido, certo? Daqui a pouquinho eu vou fazer uma revisão geral dessas mudanças de fase, talvez vocês não lembram, lá do ensino fundamental de vocês, tá?
Bom, eu também posso ter o calor latente de vaporização. Vaporização. Tá? Então, perceba que dependendo da mudança de estado físico que a água sofra, é um valor do L que você vai substituir ali. Tá? Calor latente de vaporização. No caso da água, 500 calorias por grama. 540, né? 540 calorias por grama. Ou seja, cada grama de água precisa de exatamente 540 calorias para que a água saia do estado líquido para o estado de vapor. Tá? Eu não vou dizer gasoso, porque gasoso é outro estado que a gente vai também, durante o percorrer das aulas, a gente vai ver que o estado de vapor e o estado de gás são coisas totalmente diferentes. Aqui no caso é vapor. O que o fogão da tua casa faz com a água quando você coloca o café para fazer é vaporizar a água, tá? Pois bem, agora a gente pode, o que pode ser dado também é a passagem contrária. Fusão é do sólido para o líquido. E do líquido para o sólido é solidificação. Então eu tenho também o calor latente de solidificação da água. Tá? Que é o contrário da fusão. Se na fusão eu preciso de 80 calorias, na solidificação, que é o inverso, eu preciso não fornecer, mas eu tenho que retirar. Então toda vez que eu retiro, eu ponho um sinal de menos. 80 calorias por grama. Esse sinal de menos é para indicar que eu estou retirando calor. Então veja, para você fazer a água passar do sólido para líquido, você tem que dar calor. Quanto? 80 calorias para cada grama. Tá? E para solidificar do líquido para o sólido, eu tenho que retirar e não dá, porque eu estou voltando. Então eu retiro o calor. Quanto? Menos 80 calorias por cada grama. Tá? A mesma coisa acontece com o contrário da vaporização, que é a condensação. Calor latente de condensação. Quanto é que vale? Em vez de eu fornecer calor, eu vou retirar calor. Menos 540 calorias para cada grama. Tá? Então isso aqui, pessoal, não precisa você... Se gravar é bom, mas isso aqui é dado em questão de vestibular, de Enem, que é o caso de vocês, e nas nossas provas também. Isso aqui eu vou fornecer para você poder calcular a quantidade de calor latente da substância. Tá certo? Vamos lá então fazer um exemplo para exemplificar isso aqui que nós acabamos de ver agora. Tá aqui, ó. Vamos imaginar então que nós temos 2 kg de água, né? O calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Tá? Lembra que eu te falei que o calor específico ele depende da substância que você está trabalhando. No caso da água é 1 caloria por grama grau Celsius. A temperatura inicial da água é 20, você vai aquecer a água até 80 graus Celsius. Qual a quantidade de calor fornecida a essa água? Tá? Olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar para a unidade do calor específico. Perceba, caloria é o calor, então significa que o calor vai ser dado em caloria. Grama é a massa de água tem que estar em grama, não está em quilo. Mas já coloquei aqui do lado, ó, 2 quilos de água são 2.000 gramas de água, né? Graus Celsius são as temperaturas que estão em graus Celsius. Então não precisa você mexer com nada. Na verdade, você teria que mexer com os quilos de água, converter para grama. Então vamos lá, como nós vimos... Quantidade de calor é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura da água, né? Então a quantidade de calor vai ser massa. A massa de água não é os 2 quilos, é os 2.000 em gramas. 2.000 vezes o calor específico, que é 1, e a variação de temperatura da água, né? Variação de temperatura é a final, nós já aprendemos isso, menos a inicial, que é 20. Tá? Então, a quantidade de calor vai dar 2.000 vezes 80 menos 20. 80 menos 20 dá 60, né? 2.000 vezes 1 dá 2.000, 80 menos 20, 60. Portanto, a quantidade de calor fornecida à água para aquecer ela de 20 a 80,
2 vezes 6, 12. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 120 mil calorias. Então, são necessários exatamente 120 mil calorias para eu pegar 2 quilos de água e aquecer de 20 graus Celsius até 80 graus Celsius. Beleza, turma? Turma, então é isso de teoria que eu tinha que apresentar a vocês, tá? Tô mandando uma atividade, façam a atividade. Qualquer dúvida, falem com o Arão entra em contato comigo e eu gravo uma videoaula tirando todas as dúvidas de vocês. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula.